Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para esse banquete de amor que fortalece a nossa alma e a nossa mente. Então, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondosa e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Revista-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer desse dia eu te revele a todos. Prece de São Francisco de Assis. Então vamos continuar aqui sobre os falsos profetas, hoje, característica do verdadeiro profeta. Desconfiem dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas especialmente nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se avora em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar alerta e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarão sem dúvida como se pode reconhecê-los aqui, o que o distingue. Só se confia ao comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Julgam, pois, que Deus seja menos prudente que os homens? Fiquem certos de que ele só confia missões importantes àqueles que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso é que são espíritos muito avançados que já fizeram suas provas em outras existências e que se encarnam com esse objetivo, pois se não forem superiores ao meio em que se devem agir, sua ação será nula. Isso imposto, conclua que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirem também essas consequências, se, por seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, se mostra abaixo do papel que se confere ou do personagem sob cujo nome comparece, não passa de um estrião de baixa categoria, que nem sequer sabe copiar o seu modelo. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus, em sua maioria, se ignoram a si próprios, desempenham a missão a que foram chamados pela força de sua inteligência, secundando pelo poder oculto que o inspira e dirige, malgrado seu, mas seus desígnios premeditados.
Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se apresentam eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e como todos mentirosos, parece sempre temer que não creiam nele. Foram vistos alguns desses impostores se apresentarem como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontram indivíduos bastante crédulos para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, contudo, deveria abrir os olhos dos mais cegos. Se Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitia que o que seria absurdo que tivesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tiraria a Deus um dos seus atributos, não terão mais Deus. Se tirarem uma só das virtudes do Cristo, não mais Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo possuem todas as suas virtudes? Esta é a questão. Observem-nos, perscrutem seus pensamentos, seus atos, e verão que lhes falta especialmente as qualidades distintivas de Cristo, a humildade e a caridade, enquanto eles têm o que o Cristo não tinha, a cobiça, o orgulho. Observe, além do mais, que neste momento há em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tenham como certo que são homens que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que lhes prestam ouvidos. Desconfiem, pois, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Procuram uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera, podem estar certo disso. Erasto, Paris, 1862. Então, meus irmãos, os profetas antigamente, como os médios de hoje, os profetas eram médios. Uns eram mais evoluídos, outros menos, mas muitos eram bons profetas que anunciaram a vinda do Messias, que falavam das coisas que ia acontecer. Então, eles tinham o dom de ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo no momento. Alguns tinham o dom de ver o que aconteceu no passado daquela pessoa, que tanto quando olhava para ela, Cristo era assim, né? Ele olhava para a pessoa e já sabia tudo daquela pessoa. Assim também foi Chico Xavier. Chico Xavier foi um verdadeiro profeta. Ele olhava para a pessoa e já sabia o nome e tudo ali da pessoa. Ele não quer dizer que ele era como Cristo, mas ele tinha muitos dons mediúnicos que possibilitava a ele ver essas coisas. Mas Cristo foi o médium de Deus, né? E nós somos médium do Cristo. Então, aqueles profetas seriam como os médios de hoje. Eles tinham mediunidade, humildade, simplicidade. Não saía fazendo propaganda. Olha aqui, eu sou o profeta de Deus. Não, eles eram simples e humildes. E os falsos profetas tinham medo, né?
que percebessem que eles não eram profetas de verdade, inventavam unção de mentira, inventavam unção de coisa, até para enganar as pessoas. Muitos faziam isso para viverem às custas das pessoas, ganhavam dinheiro. E os verdadeiros profetas não fazem isso. Assim, Jesus nos enviou o Consolador prometido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador prometido, né? Então, através de Kardec, Jesus veio nos falar de muitas coisas que ele não podia falar claramente naquela época, né? Porque o povo era muito ignorante, assim como ainda é hoje. Então, ele, através de Kardec, veio nos falar através dos espíritos de luzes, coisas que não puderam ser ditas naquele tempo. Então, como falsos profetas tinham no passado, tem hoje em dia. Tem pessoas que inventam que tem mediunidade, que recebeu mensagem de Jesus, que recebeu mensagem não sei de quem, e né, que incorporou Jesus. Então é tanta mentira que a gente vê hoje, principalmente no YouTube, que às vezes eu penso como que podem brincar assim com as coisas de Deus. Jesus disse: dai de graça o que de graça receberam. Então, a gente vê muito hoje no YouTube pessoas que têm o dom, sim, da vidência, de verem as coisas que vão acontecer, de verem muita coisa. Tem pessoas com muito dom, só que estão usando esse dom que Deus deu, que deveria ser dai de graça o que de graça recebeste, estão fazendo disso um comércio para ficarem famosos e ganharem dinheiro. Infelizmente, tem visto isso muito no YouTube, de muitas pessoas que falam: eu sou vidente, eu vi isso, vai acontecer aquilo. Muitas coisas acontecem, algumas não acontecem, porque quem sabe tudo é só Deus. Deus não ia dar o dom a uma pessoa que não tem condições de ver realmente tudo o que acontece. Chico Xavier tinha esse dom porque Chico já era um espírito muito evoluído. Chico era um espírito muito evoluído. Tanto que ele foi o Kardec, que quando ele veio, ele não precisou estudar Evangelho segundo o Espiritismo, nem Livro dos Espíritos, porque ele já sabia tudo, né? Mas ele, Divaldo Franco, são sim verdadeiros profetas que vieram com uma missão muito grande, muito pesada, e tinham que ser espíritos fortes, humildes e simples para conseguir dar conta, porque são muito perseguidos pelas trevas. Chico, quando escrevia algum livro, tinha que evitar sequer de pensar naquilo, porque senão os espíritos das trevas, em forma de rato, ia lá e roía tudo aquilo que ele já tinha escrito. Então, essas pessoas que têm o dom da evidência, que está usando como meio de profissão, como diz o irmão aqui, como diz aqui, deixa eu ver aqui onde que está. Procuram uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Pode estar certo disso. Desses que estão usando o dom, que não foi para eles usarem para isso, quando a gente nasce com esse dom, a gente deve pôr Cristo à frente no nosso caminho, porque senão a gente se perde nesse caminho. Então, por isso que a gente vê hoje muito no YouTube, pessoas ficando ricas, famosas, que previu porque eu vi isso, que eu vi aquilo. Então, em vez deles procurarem usar esse dom para o bem, aí eles até falam que não tem religião nenhuma, que não sei o que não sei o que, né? E falam, estão fazendo disso uma profissão. Mas como diz aqui, uma terrível justiça os espera. Porque o médico, quando vem com esses dons, é para ele usar para o bem, para ajudar as pessoas e não cobrarem por isso. Tem uma pessoa até que eu vi outro dia, né, tá, que eu procuro dar uma olhada e ver o que os outros estão falando. Então eu vejo umas pessoas falando cada abobrinha,
e pensam que isso não vai ter resultado, mas vai. Assim como a minha responsabilidade do que eu estou lendo e falando aqui para vocês, se eu falar alguma besteira aqui, eu vou ser responsável por isso. Isso vai ser me cobrado. Então, às vezes eu vejo umas pessoas falando cada coisa que eu falo, meu Deus, como é que podem brincar assim com as coisas? Não podem. Então, até vejo uma certa pessoa que fala lá as visão dela, né? E depois fala assim, agora vamos orar, não sei o quê. Mas, gente, a gente para rezar, para estar em comunhão com Deus, a gente precisa elevar o nosso coração, a nossa mente por um instante e fazer a nossa oração. Não é simplesmente, agora vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, abençoe nós todos, que não sei o quê. Está saindo da boca para fora, não está saindo do coração. Quando a gente já está acostumado a elevar o nosso coração e ao nosso pensamento a Jesus para orar, aí sim, basta alguns segundos para a gente entrar em sintonia, porque tudo é sintonia. Então, quando a gente está acostumado a estar nessa sintonia com a espiritualidade amiga, em alguns segundos a gente faz isso. Mas tem gente que acha, basta, como eu já vi pessoas, assim, posso fazer uma oração? Pode. Aí fica, Pai nosso que sais no céu, santificado seja vosso nome. Naquela correria, não sabe nem o que está falando, está saindo da boca para fora. Então essa pessoa, quando eu vi, ela sempre fala depois de fazer uma oração, mas ali, ó, está saindo da boca para fora, não está saindo do coração. Porque se estivesse fazendo isso, falando as coisas certas, sem cobrarem por isso, tem gente que cobra 300, R$ 1.000 por uma consulta, para ver ali o que vai acontecer com a pessoa. Estão usando a mediunidade para ganhar dinheiro e ficar rico. Então, já estão recebendo o que tem que receber aqui, o dinheiro, a fama, mas depois a justiça vem. Vocês me desculpem estar aqui toda hora arrumando, é porque eu não estou na minha casa, eu estou viajando, porque eu estive com os problemas de saúde, a médica mandou eu fazer repouso, e aqui é um porção de dia que eu estou tentando fazer o evangelho, mas como aqui tem muito movimento de gente conversando, falando aqui e ali, agora hoje deu um tempinho, porque os donos da fazenda vão chegar só mais tarde, as meninas já fizeram o que tinha que fazer aqui, então agora eu estou tendo um tempinho. Então, cada um é responsável pela sua consciência, e a nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, nos cobra o que fizemos do dom que Deus nos deu. Usamos para o bem, para ajudar as pessoas, ó, que bom para nós. Mas se usamos como profissão e para fazer o mal para as pessoas, piorou. Porque o médico, quando vem aqui para trabalhar, ele é preparado na espiritualidade. Às vezes são preparados 50. Chega aqui, 5, 7 que vão trabalhar, porque muitos desistem. E alguns outros fazem disso meio de vida. Então, nós podemos analisar pelos nossos pensamentos. Esses são o quê? Falsos profetas. E o pior, que muitos anunciam, vai acontecer certa coisa com certo cantor, com certo famoso. Assim como anunciou que os mamonas iam sofrer um acidente de avião que iam morrer. Então, o que acontece? Quando uma pessoa anuncia uma coisa assim, aí fica todo mundo comentando. Vocês viram? Todo mundo que ouviu fica comentando. Falaram que os mamonas vão sofrer um acidente, vão morrer. E fica todo mundo falando aquela mesma coisa. Dá força para acontecer. Talvez eles tivessem mesmo que passar por isso, tivessem no destino dele. Mas é uma coisa negativa, que não se deve ficar comentando aqui, aqui e ali. Assim, quando acontece um assassinato, um acidente com criança, fica todo mundo comentando, acaba acontecendo mais coisas semelhantes. Por que não anunciam coisas boas? Não anunciam. Só anunciam desgraças, coisas ruins. Porque se eles falassem, vai acontecer, gente, o nosso planeta está passando, como falou aqui, por essa mudança, por essa transformação, mas isso que está acontecendo, chuva, terremoto, faz parte da natureza, mas está mais forte ainda, porque o ser humano poluiu a terra, mas isso
A Terra está passando por uma transformação, todos os seres humanos estão passando, mas é coisa do momento. Depois, no futuro, seres humanos vão estar melhor, o nosso planeta vai estar mais leve, mais suave. É quando, como a gente vai fazer faxina na nossa casa, que a gente põe tudo de perna para o ar, cadeira em cima da mesa, isso em cima daquilo, vira uma bagunça, não é? Para a gente poder limpar embaixo. Porque temos que começar a limpar embaixo, para depois tirar poeiras das cadeiras, limpar e pôr no lugar. Não é assim que a gente faz? É assim que está acontecendo com o planeta Terra, para depois tudo ficar no lugar e o nosso planeta vai ser um lugar de paz. Então vamos ter fé, vamos ter confiança em Deus e vamos orar por essas pessoas que estão no lugar onde tem terremoto, onde tem enchente, onde tem gente passando fome. Vamos orar por essas pessoas para que elas não percam a fé em Deus e nem a esperança de que se hoje chove, amanhã faz sol. E coisas boas vão vir. Então vamos dar esperanças para as pessoas e não ficar falando de coisa ruim. O que está acontecendo no planeta sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Então é as pessoas pesquisar e prestar atenção no que elas estão ouvindo e não levar ao pé da letra o que as pessoas estão falando, porque tem muita gente falando besteira e aquelas pessoas incrédulas, mas inocentes, acreditam e ficam com medo. Ai, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, isso só dá forças para as trevas. Todo pensamento negativo, palavras ruins de maldade, de calúnia, de tudo, de mentira, só faz com que as pessoas que são mais coisas ouvem, ficam apavoradas. Isso, elas vão ter que responder por isso perante a justiça divina, porque elas colocaram medo no coração das outras pessoas, em vez de levar o evangelho de Jesus e colocar coisas boas. Mas a fama, o dinheiro para eles no momento, que são materialistas, são mais importantes do que tudo isso. Então, o importante para eles é serem famosos. Então, eles não se preocupam que aquela palavra dele vai afetar não uma pessoa, mas milhares de pessoas que estiverem ouvindo. Então, nosso planeta está passando por esse momento de transição, mas isso faz parte da natureza. O ser humano também está passando por essa transição dentro de nós. A transição é dentro de nós, é de dentro para fora. O ser humano muda, melhora, é de dentro para fora. Por isso a importância do Evangelho de Jesus, para que a gente faça a nossa mudança aqui dentro. Se nós ainda estamos sendo orgulhosos, ambiciosos, egoístas, vamos ter um equilíbrio. Ambição. Todo ser humano tem direito de desejar ter uma casa, um carro. Ele vai trabalhar por isso. Desde que para conseguir isso, ele não passa por cima de outras pessoas. Que ele consiga isso honestamente. Não é? Então, nós podemos... como é que fala? Falei da ambição e de cuidar de si mesmo. A pessoa não tem direito de cuidar de si, eu esqueci como é que chama a palavra agora, de vestir uma roupa bonita, de sentir bonita. Não, eu quero me sentir bonita, então eu vou passar uma maquiagem, vou cuidar do meu cabelo, vou pôr um brinco, vou pôr um colar, que assim eu sinto feliz comigo. Tá certo, isso tá. O que não pode é ela se tornar uma exibicionista, porque eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou mais bonita do que você, ser feia, ser horrível. Tem gente que faz isso. Isso é que não pode. Então, todos nós temos direito de sonhar com aquilo que nós desejamos. Todos nós temos. Só não podemos passar por cima de ninguém. Então, essas pessoas que falam, vai acontecer, vai ter isso, isso e aquilo, elas estão pondo muito medo e estão ganhando dinheiro para isso. São falsos profetas. Agora tem aqueles como que são médios sérios, como Mônica Medeiros, que tem excelentes espíritos de luz que trabalham com ela e que falam para ela, o Gilberto Risato. Eles não ganham dinheiro para isso. Gilberto Risato, ele fala assim de muitas coisas que está acontecendo no planeta, do que vai acontecer. Ele passa remédios para as pessoas, remédios naturais. Então,
Esses são os bons profetas que não estão cobrando por isso. E as mensagens que eles passam é que os espíritos de luzes passaram para eles, né? Porque eles foram tirar lá na carta e adivinharam e tiveram uma visão. Eles têm evidência de ver os espíritos de luzes, de conversarem com eles e eles passarem. Para quê? Para prevenir as pessoas, para ajudar as pessoas a tomar a atitude certa. Como sabe que o mar vai subir e os lugares onde tem praia vai ser invadido por água, quem mora na beirada da praia, do risco que tem. É isso que ele avisa. Porque a gente sabe que os gelos estão derretendo, com isso o mar vai subir mesmo, né? Então essas coisas tudo já estão acontecendo. Então, o Gilberto faz um trabalho maravilhoso de caridade. A Mônica Medeiros faz. Ela faz. Então, esses são sim os bons profetas, porque eles não estão ganhando dinheiro para isso. E o dinheiro que eles ganham não vai para o bolso deles para eles terem uma vida boa de viagem, passeio. O dinheiro que eles ganham vai para comprar cesta básica para dar para as pessoas, para ajudar, para fabricar remédios. Então, esses são os bons profetas. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência, porque Deus nos deu a inteligência para nós refletirmos quem são os falsos profetas, quem são os bons profetas. Porque hoje em dia tem gente que fala que é o Cristo que reencarnou, como fala aqui, tem gente que fala que é Elias, que é Pedro, que é João. Então a gente tem que prestar atenção no que eles falam. Eles podem até usar palavras bonitas, mas o falso profeta sempre dá um deslize. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver que ele pode ter decorado o evangelho, está falando coisa bonita, mas ele vai dar um deslize. Aí a gente vai perceber quem é o verdadeiro profeta e quem não é. Então tem gente que fala, Deus me falou, o Espírito Santo de Deus me falou que vai acontecer isso. Então muitos têm isso. Então médio, todo ser humano é. Então a gente tem que ficar atento e prestar atenção no que a gente fala. Se a gente quer servir a Jesus, vamos estudar muito. O médium nunca pode parar de estudar. Vamos pôr Jesus à nossa frente para não cometermos besteiras, porque as trevas faz tudo para tirar a gente do caminho. Tudo, tudo. Começa, boba, cobra isso, aquilo, aí lá vai a pessoa se afundando. Principalmente aqueles que usam a mediunidade para fazer a maldade para os outros. Depois vão sofrer. Plantaram, vão colher. Então, a gente precisa ficar atento. Nos Estados Unidos, tinha na justiça 4 homens que entraram na justiça para provar que eles eram o verdadeiro Cristo. Pode uma coisa dessa? Então, por isso que fala aqui que a gente tem que prestar atenção. Cristo era humilde, simples e humilde. Se veio alguém e falou que é Cristo, ele tem todas essas qualidades do Cristo? Claro que não tem. Claro que não tem. Então devemos ficar atentos. Quem que é os falsos profetas? Quem que é o bom profeta? O Divaldo Francos e muitos outros médios, Chico Xavier fez um trabalho incrível. Divaldo Franco faz um trabalho incrível e muitos outros médios aí, muitos são famosos, outros não são, mas tem médios que não são famosos e faz um grande trabalho de caridade. Às vezes tem pessoas que nem conhecem isso aqui, o Evangelho, às vezes não sabem nem ler nem escrever, mas o que eles praticam de caridade, de amor, é muito maior do que muitos que sabem. Eles levam uma palavra amiga, eles são alegres, levantam a moral da pessoa, dá bons conselhos, ajuda o doente aqui, arruma comida para o outro, remédio para o outro. Lá em São João del Rei, como eu estou aqui no estado de São Paulo, tem um moço lá, eu esqueci o nome dele. Sempre quando tinha procissão, enterro, ele vestia de frade e ia rezando o terço. Ia ali rezando o terço. Com certeza ele queria ser padre e não teve condição. Ele arrumou uma casa e nessa casa ele pôs lá pessoas que são drogadas, que bebem e leva e reza e ensina sobre o evangelho para ajudar essas pessoas a sair do vício. Ele sim é um bom profeta, sem saber que está sendo um bom profeta, ele está sendo um homem de bem.
O homem de bem leva o consolo, leva a palavra, leva o alimento para o corpo e para a alma. Então, esse homem, se tem alguns que estão lá que está doente, ele sai pedindo o remédio que aquela pessoa precisa, ele sai pedindo alimento para fazer comida para aquele povo. E se ele sabe que alguém está passando necessidade, ele vai em busca de ajuda para aquela família que está passando necessidade. Esse é o verdadeiro cristão. Não importa se eu sou evangélica, se eu sou católica, se eu sou espírita ou ubandista. Então temos que ver o ato da pessoa. É pelo ato, é pelas obras que se conhece o bom cristão. E cada um vai responder pelas suas ações. Então vamos ficar atentos, vamos prestar atenção àqueles que estão falando, que são enviados, que recebeu essa mensagem, que recebeu aquela, porque muitos falsos profetas estão na terra hoje em dia. E eu vejo que às vezes eu assisto na televisão o que acontece nos Estados Unidos, muitos pastores que ficaram milionários e fizeram pessoas prisioneiras, e estruparam e fizeram muita maldade. Isso usando o nome de Deus. São pastores que estão ali. E não lembro lá qual que é o nome, qual que é o pastor, que muitos famosos seguem eles e dão muito dinheiro para ele, e ele faz muita coisa ruim. Mas como a verdade sempre vem à tona, a hora que a verdade aparece, tem um lá que fez tanta coisa ruim, estrupou muitas meninas, e quando elas reuniram e contaram a verdade, muitos seguidores estavam tão cegos, que acreditou no pastor, não acreditou nas meninas, não. Não acreditaram nas coisas. Então vamos ficar atentos ao que nós estamos ouvindo. Quem que é o verdadeiro pastor? Quem que é o falso? Porque, infelizmente, hoje na televisão, no YouTube, tem muita gente levando mensagens falsas e as pessoas estão acreditando. O Gilberto, tem coisa que ele fala lá no coisa, que tem o outro lá que está copiando ele, que estava usando até o negócio lá que ele tem, que ele está construindo, ele vai começar a construir agora o asilo para os idosos, não para os idosos ter que pagar, para os idosos ter uma boa vida ali, onde eles vão poder, se eles quiserem, fazer crochê, cuidar de flor, ter academia para eles estar, ter psicólogo, ter fisioterapeuta para cuidar deles, tudo de graça. Isso ele constrói com a ajuda do povo. E ele está construindo lá também a igreja de Santa Sara, né? Que ele trabalha muito com o povo cigano. Então, todo o dinheiro que entra na conta é na conta da casa dele, de Maria Santíssima, não para o bolso dele. Então, ele é muito perseguido. O médium que segue o caminho de Jesus, ele é muito perseguido. Aqueles outros não precisam, porque já está no caminho do mal mesmo, as trevas já conseguiu levar eles para o buraco, então não precisa mais. Então, vamos ficar atentos. Onde estão os verdadeiros profetas? Onde estão os falsos profetas? Porque o bom médium, como eu falo com o pessoal que trabalha comigo, tem que estudar se quer fazer um bom trabalho. Um bom trabalho. O médium nunca pode parar de estudar. Então, meus irmãos, vamos meditar nisso tudo, vamos ficar mais atentos, vamos prestar atenção quem são os falsos profetas e não vamos dar mais ouvido para eles, para não nos contaminar. Porque o que a pessoa fala pode nos contaminar. Vamos confiar em Deus, vamos ter fé, vamos ter esperança. O nosso mundo, como Jesus prometeu, vai ser um paraíso, um planeta de luz. Tem tanta coisa boa acontecendo no planeta Terra, mas a mídia só fala as coisas ruins porque dá ibope. Então vamos procurar ver coisas boas, mensagens boas. Vamos procurar ler, estudar. Vamos prestar mais atenção o que a gente está vendo no YouTube, na televisão, porque isso nos contamina. Coisas boas elevam o nosso coração, faz a gente sentir bem. Então, o Evangelho de Jesus é a água, Jesus é a água viva vinda da fonte. E aqui está palavras, os ensinamentos que ele nos enviou através dos Espíritos de luz. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso querido amado Mestre. Vamos orar mais para as pessoas que estão sofrendo, que estão doentes,
as pessoas que estão sofrendo na guerra, né? As pessoas que estão na rua passando fome, passando frio. Vamos pedir a Deus por ela. Quando a gente reza pedindo para alguém, a gente está ajudando a gente mesmo. Porque hoje a gente pode ter fartura, amanhã a gente não sabe. E se hoje a gente tem um pão na nossa casa e vem alguém bater na porta que está passando fome, vamos dividir o pão, ou talvez vamos dar o pão inteiro, né? Para aquela pessoa, que às vezes não é uma, às vezes é uma família. Aí se é só aquilo que a gente tem. Tem gente que dá roupa velha toda rasgada. Se alguém tá com a roupa toda rasgada, vem nos pedir um agasalho, vamos dar um bom agasalho para aquela pessoa. Isso é ser um bom cristão. E não pegar aquele paletó que tá velho, rasgado. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Nosso pensamento, nosso coração. Querido amado Mestre, obrigado por mais uma vez que aqui estivemos reunidos em vosso santo nome. Obrigado, Jesus amado. Obrigada, vovó Mercês, a espiritualidade amiga que aqui estiveram e estão aqui comigo, que eu pedi ajuda para que nada atrapalhasse esse evangelho de hoje, pois o movimento aqui é grande. Obrigado, vovó Mercês, corrente dos meus guias da direita e da esquerda, os orixás da espiritualidade que também me ajudam e me protegem, os orixás de Cristo. Obrigado, Senhor, Deus da vida. Obrigado, Senhor, Deus de amor. Que a vossa luz, Senhor, se estenda sobre cada coração dos nossos irmãos que estão aí nessa nossa mãe terra, passando fome, passando frio, sofrendo as suas aflições. Que eles tenham fé, Senhor, que eles tenham esperança, que amanhã é um novo dia e que a vida é maravilhosa e que a vida é uma bênção de Deus para todos os seus filhos aqui na terra e que nada que nos acontece é por acaso. Então vamos nos fortalecer no Evangelho do nosso amado Jesus para nos tornarmos fortes e termos fé e ajudarmos os nossos irmãos que estão em mais dificuldade do que a nós. Vamos dar a mão uns aos outros. Vamos orar e pedir que Deus abençoe essa nossa Mãe Terra com muita luz, muito amor e muita paz em cada coração de cada ser humano, encarnado, desencarnado. Que ampare os nossos irmãos que estão sofrendo na guerra as aflições e as suas dores. Que a misericórdia divina se estenda a cada governante do nosso planeta, levando harmonia, amor e paz aos seus corações. E afastem eles dos pensamentos, das trevas, de guerra, de sofrimento, de agressão. Que a vossa paz, Senhor, reine em cada coração, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Jesus. Então vamos refletir sobre o Evangelho de hoje. Quem tem o Evangelho em casa, releiam, pensam, reflitam. Isso é meditar. Isso nos ajuda a fazer a transformação aqui e aqui, porque Deus nos ama e nos deu tudo para nós sermos felizes. Então vamos ser felizes, nós podemos, pensando em coisas positivas e não em coisas negativas, porque cada um de nós é aquilo que nós pensamos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Louvado seja o vosso nome. Que assim seja. Amém.